Olá, começamos agora a rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Natal. Eu sou Jamile Nogueira e estou aqui ao lado dos jornalistas Ranieri Souza, da TVU, e Ana Jazielo Dantas, da Rádio Universitária. Hoje recebemos o candidato Rafael Mota, do Avante, um dos 6 candidatos que estão concorrendo à Prefeitura de Natal. Seja muito bem-vindo, candidato. Obrigado, é um prazer estar na companhia de vocês, Jamília, Ranieri, Aninha. Obrigado pelo convite. Muito obrigado, candidato. Bom, cada entrevista terá 20 minutos, com até 1 minuto de tolerância no final para garantir que o candidato encerre uma resposta. As entrevistas serão exibidas na íntegra e sem cortes, aqui na TV Universitária, na Rádio Universitária e também estarão disponíveis no nosso canal do YouTube. As assessorias dos candidatos receberam as regras e acordaram com um ambiente respeitoso. Não serão aceitas ofensas pessoais aos adversários. As perguntas abordarão temas importantes para a nossa cidade e durante a entrevista incentivamos uma discussão aberta e esclarecedora, em que o candidato poderá expor ideias de forma clara e detalhada. O nosso objetivo é fornecer à audiência uma visão completa e imparcial de cada candidato, ajudando os eleitores a tomar uma decisão informada. Portanto, candidato, seu tempo começa a contar a partir de agora. E eu já aproveito para fazer a primeira pergunta. Candidato, o senhor tem destacado a transformação digital como uma prioridade na gestão de Natal, com o objetivo de modernizar a administração pública e tornar os serviços mais eficientes. De que forma o senhor pretende implementar essa modernização e quais benefícios específicos os cidadãos poderão ter a partir dessa implementação das tecnologias? Olha, eu me formei aqui na UFRN, sou engenheiro de produção e a gente aprendeu que deve-se otimizar todos os processos. E a tecnologia tem que ser uma parceira da gestão, né? Então, a nossa ideia é justamente implementar algumas tecnologias, primeiro para acabar com o papel, que é uma coisa hoje arcaica, segundo porque nós estamos no momento de tecnologias do século XXI. Então, a tecnologia veio para auxiliar. A gente tem algumas ideias, como, por exemplo, o próprio contato da prefeitura com a população através do WhatsApp. Digo WhatsApp porque o WhatsApp não consome dados em alguns planos de alguns celulares, as pessoas mais humildes, e também aplicativos como Facilita Natal. Esse nosso aplicativo, Facilita Natal, ele vai ter desde o direito das pessoas doarem pets, animais que foram abandonados, animais que precisam de adoção, até passando, por exemplo, por um problema na sua rua, um problema na sua casa, um problema de iluminação. E também outras marcações, como, por exemplo, você marcar uma consulta através do próprio WhatsApp. A gente sabe da dificuldade que as pessoas têm de chegar em determinado posto de saúde, de madrugada, pegar uma ficha de papel e ter que esperar ainda para ser atendido, a possibilidade de ser atendido. Então, vai ter o horário certinho, marcado. A telemedicina também é uma realidade que hoje já existe. Pode ser feitas algumas consultas de algumas especialidades para se fazer alguns diagnósticos através da telemedicina, através de ligações de vídeo. Isso vai facilitar e desocupar e despopularizar um pouco essa grande ocupação que existe nas UBS e nas UPAs. É a tecnologia avançando e facilitando a vida do natalense. A questão da mobilidade também é importante a gente trazer, a semaforização inteligente, que vai desafogar um pouco o trânsito, a questão dos próprios aplicativos para ônibus, né, transporte público, onde as pessoas vão poder, por exemplo, o turista vai poder andar de ônibus, desde que haja, obviamente, uma concorrência, desde que haja uma licitação que torne o serviço bom e também competitivo com preços ajustados. Então, a tecnologia vai ajudar, por exemplo, se você quiser sair da via costeira e quiser ir na Ribeira, você vai saber qual ônibus pegar, você vai saber o horário que o ônibus vai passar, se o ônibus está perto ou distante da parada, qual vai ser o ônibus que você vai ter que trocar para poder chegar na Ribeira, por exemplo. Então, são as tecnologias auxiliando na gestão pública. Candidato, o senhor falando aí em mobilidade urbana, né, pegando esse gancho do final dessa resposta, deu uma entrevista falando do projeto de um túnel que interligaria a Avenida Nevaldo Rocha à via costeira, passando por baixo do Parque das Dunas. Qual a viabilidade desse projeto? Como é que ele seria executado do ponto de vista orçamentário, que seria uma obra cara, e das questões ambientais também? Olha, primeiro que a gente não vai mexer em nenhuma folha do Parque das Dunas. Segundo, que é um estudo que nós estamos fazendo com um grupo de trabalho do nosso planejamento de campanha, né? E a gente tem consultado alguns especialistas. E é viável realmente se fazer. Obviamente que vai ter um estudo todo detalhado. Primeiro, seguindo a saúde financeira do município, a questão de capacidade financeira do município, que a gente sabe que está numa situação um pouco difícil. A gente hoje tem uma nota muito baixa no CAPAG, que é um sistema do Tesouro Nacional que trata sobre a capacidade de pagamento do município. A gente precisa primeiro melhorar essa nota e, a partir dessa nota melhorada, a gente vai poder buscar bancos internacionais, como o BID, como o BIRD, bancos que são de desenvolvimento dessas cidades que estão emergentes, né? Então, é possível, né? Como disse, a gente não vai seguir todas as legislações ambientais,
É um terreno que é arenoso, não é cristalino. Você vê, no Rio de Janeiro, nos anos 70, 80, atravessava-se montanhas, né, solo cristalino, né, para poder fazer esses túneis. Então é perfeitamente viável, a gente vai desafogar tanto a parte de Ponta Negra, por exemplo, também como a parte já da Hermes da Fonseca, Salgado Filho, tentando desafogar um pouco esse trânsito. O que a gente não pode deixar é Natal parada e travada. Então, é um solo arenoso, volto a dizer, é uma construção que não é tão cara comparado a um solo cristalino, é feita através de pré-moldado, não vai atingir o lençol freático, pelo contrário. É a tendência da tecnologia, mais uma vez, né, avançada, e a engenharia avançada contribuída para a nossa cidade. A gente tem que pensar alto, sabe, Ranieri? A gente cansou já de se contentar com o básico em Natal, né? Gestões passadas fizeram o básico e as pessoas estão se contentando com isso. A gente ficou para trás de Recife, de João Pessoa, de outras capitais que estão aqui do nosso lado, que avançaram ao longo do tempo e Natal ficou parada no tempo. Candidato, agora mudando um pouquinho, né, de tópico, vamos falar de saúde. O senhor planeja ampliação e modernização das unidades de saúde em Natal, né? Quais são os principais locais onde essas novas unidades serão construídas e como pretende garantir que a expansão resulte em um atendimento mais eficiente e de qualidade para a população? Olha, Jamila, a primeira coisa que a gente tem que fazer é cuidar do que existe. Se a gente tem UBSs que estão sobrecarregadas, se a gente tem UBSs que estão subcarregadas, se estão, de certa forma, subutilizadas, a gente precisa cuidar do que existe. Se está faltando médico, vamos colocar médico. Se está faltando insumos, vamos cuidar do insumo daquela determinada UBS. Segundo ponto é analisar como andam as UPAs. Não adianta a gente falar que vai construir UPA, UBS, se a gente não cuida do que já existe. Segundo ponto é a saúde básica, a gente cuidar da saúde preventiva, para evitar que a pessoa vá ao UBS ou vá à UPA. Então, a nossa ideia é, primeiro, aumentar o tempo de trabalho dessas UPAs, né, que elas fecham geralmente no período da tarde. A maioria já não tem mais serviço prestado à população, então que a gente possa ampliar o tempo de abertura dessas UPAs e dessas UBS até 7, 8 horas da noite, porque nem todo mundo consegue sair no horário de trabalho, o horário comercial, para poder fazer uma consulta ou ser atendido numa dessas unidades. Então, nosso papel primeiro é cuidar do que existe, catalogar quais são as regiões de maior vulnerabilidade e que precisam de um maior cuidado do município, para poder analisar se é viável ou não construir uma nova UPA ou uma nova UBS. A tendência é que se amplie realmente o serviço através dessas construções, junto com o Ministério da Saúde, que é importantíssimo, e eu consigo bater na porta dessas pessoas, porque passei 8 anos em Brasília como deputado federal, e isso me deixou muito à vontade em caminhar em Brasília e saber quais são os caminhos para se conseguir recursos para poder atender a saúde pública de Natal. Candidato, voltando agora à infraestrutura de transporte. O seu plano inclui a revitalização de áreas urbanas e a melhoria da infraestrutura de transporte. O senhor pode especificar quais regiões da cidade serão priorizadas por essas melhorias e como o senhor pretende enfrentar os desafios relacionados à mobilidade, como congestionamentos e transporte público ineficiente? Vamos para a mobilidade, então. Tratando um pouco da mobilidade, Aninha, a situação hoje da cidade é a cidade que está travada, né, no trânsito. A gente sabe muito bem. Se você for para a Zona Norte, ou se você quiser vir da Zona Norte para a Zona Sul, se você sair de Extremóis, que são regiões e cidades que estão hoje dormitórios, né, você vê, Extremóis ampliou aí a população em mais de 50 mil habitantes, ao passo que Natal perdeu 50 mil. Então, Extremóis foi uma das cidades que mais cresceu e Natal foi uma capital que encolheu. Por quê? Por falta de moradia, por falta de oportunidade de se morar em Natal, pelo custo alto hoje do imobiliário em Natal. Então, o nosso papel é justamente tornar esse vai e vem um pouco mais fácil. Como poderia ser feito? Criar novas regiões de trabalho, né, novos centros de trabalho, para essas pessoas não precisarem se deslocar grandes distâncias. Segundo ponto é analisar os pontos de gargalo da nossa cidade. A gente sabe que existem pontos que são críticos na nossa cidade em determinados horários. E, mais uma vez, a gente tem que apelar para a tecnologia. A tecnologia está aí para nos auxiliar. A semaforização inteligente já existe em outras capitais, em outras cidades. É barato, é fácil de se fazer. Basta você ter semáforos que sejam do mesmo modelo, da mesma marca e atendam, por exemplo, a um novo sistema, porque muitos desses semáforos, às vezes, são lotes diferentes e acabam não se intercomunicando. Ou seja, é um erro da gestão em fazer, às vezes, pequenos lotes de licitação, ao passo que deixa de se comunicar esses semáforos. Então, espalhar câmeras na cidade também é importante, assim como Belo Horizonte, por exemplo. O sistema de câmeras lá consegue monitorar vazamento de gás, acidente que aconteça algum tipo de acidente, alguma região de vulnerabilidade, algum poste que está apagado, através dessa forma de se cuidar da cidade, né? Através do vídeo monitoramento. Então, é uma realidade que existe, é uma forma de se
atenuar esses problemas que existem na nossa capital e, com toda certeza, também falar do transporte público. Que nas nossas pesquisas, eu que, enfim, trabalho de forma técnica, não de forma de achismo, primeiro consultando a população e sabendo quais são as dores, para a gente saber qual é o remédio para aplicar. Então, primeiro, a gente sempre tem visto que as pessoas têm passado por um problema sério em relação ao transporte público. Obviamente que existe a questão da saúde, da educação, são problemas crônicos. Mas o que está mais emergencial hoje é a questão do transporte público. Natal precisa urgentemente abrir uma concorrência para esse transporte público, precisa fazer com que a nossa cidade tenha uma nova licitação para atender de forma humanizada o cidadão, o usuário desse transporte público, ampliando-se as linhas e melhorando o serviço. E não adianta, é através de concorrência. Concorrência, assim que você abre a concorrência, as empresas estarão interessadas, aquela que tiver o menor preço, o melhor serviço, vai ganhar essa concorrência. E que sejam outras empresas também possam, enfim, se disponibilizarem para poder fazer esse tipo de concorrência. E a partir da concorrência, ampliar, como disse, as linhas, porque depois da pandemia nós perdemos em torno de 20 linhas, 18 linhas não voltaram. Se você for no Guarapes, por exemplo, um bairro que precisa de uma atenção especial, só existe uma linha de ônibus para atender mais de 30 mil pessoas. Então, é uma situação que a gente precisa cuidar emergencialmente, porque é o direito de ir e vir do cidadão. Candidato, vamos falar um pouquinho de política, né? Porque o senhor se lançou, é candidato à Prefeitura de Natal numa chapa, como se chama, Puro Sangue, né? Isso. Com o seu partido Avante. Vencendo a eleição, como o senhor pretende governar, levando em conta que vai precisar do apoio na Câmara Municipal de Natal para aprovar projetos, fazer alterações na Prefeitura? Isso preocupa o senhor? Só voltando um pouquinho para a pergunta da Ana, eu só queria lembrar também que a gente vai aplicar o cartão mensal único. O que é o cartão mensal único? Você vai poder carregar um cartão durante o mês, com um valor razoável para as pessoas terem acesso, e a partir desse cartão você vai poder circular por toda a cidade, em todos os horários, em todas as linhas que você quiser. Então você não vai ter mais aquela situação de 1h30, você está circulando em determinadas linhas, você vai poder estar no final de semana indo da Zona Sul para a Zona Norte, da Zona Norte para a Zona Sul, visitar a família, levar a família para a praia, para poder ir para um cinema, gastando apenas um valor mensal. E voltando à sua pergunta sobre a questão política, política se faz através do diálogo, né? A gente sabe, eu fui vereador em Natal, tive 2 anos como vereador, depois passei 8 anos em Brasília, no parlamento, como deputado federal, e isso me credenciou a ter diálogo com os diversos espectros políticos, né? A gente sabe que existe hoje uma dicotomia no nosso país, uma direita estridente e uma esquerda também muito forte, e acaba se polarizando essas duas visões políticas, mas a gente tem que lembrar que a maioria da população quer saber de resultado. Ela quer resultado, ela não quer saber se Lula sabe o problema dela ou se Bolsonaro vai resolver o problema da rua dela. Ele quer saber quem vai resolver e como vai resolver. E para isso a gente precisa ter um contato direto com o parlamento. Apesar de sermos do poder executivo, como prefeito, precisa ter um diálogo urgente com o parlamento. A gente sabe que existem candidatos que têm dificuldades enormes de dialogar com vereadores. No meu caso, eu tenho muita facilidade de dialogar com os diversos espectros políticos, assim como fui no Parlamento Nacional. Fui secretário de Juventude da Câmara, fui vice-líder do meu partido, estive na mesa diretora, então isso me credencia a conversar com os diversos espectros políticos. E eu acho que através do diálogo, através do entendimento, através do convencimento, a gente consegue fazer com que os projetos que sejam de interesse para a população natalense sejam aprovados na Câmara Municipal. É fácil? Não é fácil, mas tudo se parte do princípio do diálogo. E volto a dizer, tem candidatos que têm um espectro político que não conseguem dialogar com a direita, e tem candidatos do espectro político que não conseguem dialogar com vereadores que serão da esquerda. E tem candidatos que não dialogam com nenhum. E, de certa forma, com modéstia à parte, eu tenho essa habilidade de poder fazer esse entendimento, esse convencimento e esse diálogo amplo. Candidato, agora voltando às propostas, né? No seu plano de governo, uma dessas propostas para a educação é o investimento em capacitação e valorização dos professores. Quais são os detalhes do seu plano para garantir que esses investimentos resultem em uma melhoria real na qualidade do ensino? Valorizar o servidor público é importantíssimo, porque é ele quem carrega realmente a política pública nas costas, né? Muitas das vezes sem nenhum tipo de condição de trabalho, sem nenhum tipo, às vezes, de estrutura de trabalho, e muitas das vezes com baixa valorização salarial. Então, no nosso governo, a gente vai, primeiro, recuperar a capacidade do município, a capacidade financeira, né? A gente tem uma dívida muito grande de Natal com a urbana, e a gente tem que negociar essa dívida através da
securitização, né, a gente vender essa dívida para alguns bancos que possam adquiri-la e cobrar dos devedores, e a gente tem um recurso que teoricamente não seria pago, a gente tem um recurso menor, mas que entre na conta do município e a partir daí também negociar algumas outras situações, como tornar essa dívida de flutuante para dívida fundada, para a gente saber quanto é que a gente deve, negociar esse pagamento e pagar. Quem deve quer pagar e quem tem que receber também quer receber esse recurso. E a partir daí também uma premissa básica, que é se gastar menos do que arrecada. A partir desses 3 pilares, a gente vai ter um pouco mais de saúde financeira no município e vai poder valorizar cada vez mais os nossos professores, até porque uma das nossas propostas na educação é a questão da educação integral. A gente tem aquela escola onde o aluno chega de manhã, estuda de manhã português, matemática, ciências, geografia, e à tarde ele vai poder ter uma aptidão, como um esporte, como uma música, como arte. E no final do dia os pais vão poder buscá-lo às 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, no final do expediente de trabalho de cada um. Isso demanda, obviamente, uma duplicação na carga de trabalho, na jornada de trabalho dos professores. Isso também demanda, obviamente, um ajuste salarial. Então, tudo isso se faz através da saúde financeira do município para poder valorizar cada vez mais os seus servidores. Candidato, agora passando à cultura. Aparelhos culturais importantes para a nossa cidade estão fechados, como é o caso do Museu de Cultura Popular de Jama Maranhão, ali na Ribeira. Esses espaços demandam muitos recursos para a manutenção e precisam de um plano de gestão ao longo dos anos. Afinal, eles são fundamentais para o lazer da nossa população. Qual é a sua proposta para a cultura, para gerir essas instituições? Olha, essas instituições são importantíssimas para o nosso, para se fazer cultura no município de Natal, a gente sabe muito bem. Na questão cultural, a gente tem que começar a valorizar o nosso artista potiguar, obviamente, o artista de Natal, que é um berço cultural muito forte. A nossa ideia é fazer viradas culturais pela cidade, assim como existem em outras capitais, e a gente fazer um Natal em Natal de verdade, um Natal em Natal de verdade. E essas instituições, esses espaços, esses aparatos sociais que promovem a cultura, eles são importantíssimos, porque através deles a gente vai poder multiplicar esses fazedores de cultura do nosso município. Inclusive a própria prefeitura hoje, a gente vai deslocá-la para a Zona Norte e o prédio hoje que abriga a prefeitura vai se tornar um espaço também de promoção de cultura. Então, nosso papel é, inclusive através de parcerias público-privadas, a gente poder gerenciar algum dessas instituições, desses museus e dar condições para que o natalense possa frequentá-lo. Não adianta só a gente deixar aberto se não houver frequência do natalense nesses espaços. Então, o Natal é um berço cultural muito forte, desde a invasão dos holandeses, passando pela Segunda Guerra Mundial. Então, a gente tem que também fomentar o turismo cultural, né? A gente tem que tirar esse turista que passa 3 dias dentro de um hotel na Via Costeira, que vai para Pipa, que vai para São Miguel do Gostoso, vai para Genipabu, e levar ele também para dentro da cidade, para Ribeira, Cidade Alta, conhecer o nosso berço cultural e como nasceu o Natal e toda a nossa riqueza cultural que existe na nossa história. Candidato, vamos falar um pouquinho sobre um tema que esteve no noticiário nas últimas semanas, que é a engorda da praia de Ponta Negra. O senhor citou aqui que é engenheiro. Essa engorda gerou ali até algum momento uma disputa política, ideológica, né? Um aspecto dizendo que era a favor, mas que tinha que se observar as questões ambientais, e o outro lado dizendo não, vamos fazer com pressa porque essa é uma obra importante. Qual a opinião do senhor com relação à obra da engorda de Ponta Negra? Como você acha que ela deve melhorar o turismo ali na praia, que é a principal praia de Natal? Olha, o nosso cartão postal, que é Ponta Negra, juntamente com o Morro do Careca, está numa situação crítica, né? A gente sabe que a maré enche, os vendedores ambulantes não conseguem vender na beira da praia, a gente tem de certa forma, um calçadão que é estreito, então as pessoas não têm como frequentar a praia de um modo geral quando a maré está cheia. Primeiro, eu sou completamente favorável à engorda. Agora, eu acho que nessa situação específica, houve exageros das duas partes. Houve exagero tanto da questão da gestão municipal, quanto também da gestão estadual. Esse é o problema da gente, sabe, Ranieri? A classe política potiguar, de um modo geral, ela acaba levando a questão da política, em primeiro lugar, ao passo do benefício do cidadão potiguar. Eu digo isso porque eu fui, como disse, deputado federal. E outras bancadas de outros estados, quando existe uma temática que é de bem comum, eles se juntam e fazem uma luta em conjunto para poder a ação acontecer. Lógico, tem que ser feito da forma certa, seguindo toda a legislação,
seguindo toda a questão e os ritos ambientais para poder a gente manter, obviamente, a vida marinha, a vida, enfim, a vida terrestre naquele ambiente e respeitando também todas as legislações. E também não se pode fazer de qualquer maneira. A gente tem que seguir toda a questão da parte de engenharia propriamente dita para a gente não gerar um caos no futuro. E eu, como engenheiro, sou favorável, a obra está muito bem até esse ponto. Teve uma audiência justamente lá no CREA, né, na entidade de classe do CREA, onde foi explicado como vai ser a obra. É uma obra muito detalhada, muito complexa, mas ao mesmo tempo a empresa me consta que está bem preparada para fazer essa engorda. Ganharemos aí 50 metros de faixa de areia na maré cheia, o que hoje a gente tem 0, e 100 metros na maré seca. Então a gente vai poder ter o natalense frequentando aquelas praias e preservando também o nosso cartão postal, que é o Morro do Careca. Sou favorável porque isso vai fazer com que o turista permaneça na praia, que o turista ele acha estranho. Ele vê, poxa, eu queria tomar um banho aqui de meio-dia, de 1 hora da tarde, só que infelizmente eu não tenho faixa de areia. E começa e quer caminhar, quer fazer o seu exercício. Então isso vai trazer o natalense de novo para aquele canto que a gente sempre ama, que é a nossa praia de Ponta Negra. Candidato, nós temos 20 segundinhos para fazer o encerramento. Passou ligeiro, né? Que coisa Isso. boa. Não, eu queria só agradecer você, Jamília, Ranieri, a você também, Ana. Um prazer estar aqui na TVU. Essa instituição aqui, a universitária, que eu tenho tanto amor e carinho, que a gente destinou mais de R$1 milhão em emendas parlamentares. Um abraço para a galera do meu curso aí de Engenharia de Produção e dizer que a gente está à disposição para nossas redes sociais, Rafael Mota RN, para poder tirar qualquer dúvida, sugestão, críticas, estaremos lá sempre presentes. Obrigado. Muito obrigada. Nós encerramos o nosso tempo agora com 20 minutos de entrevista, né, como avisamos no começo, para todos os 6 candidatos. Nós acabamos agora a nossa entrevista com Rafael Mota, do Avante. Agradecemos mais uma vez pela participação e por compartilhar suas ideias conosco. Exatamente. Muito obrigado ao candidato e a todos que acompanharam e até amanhã, quando entrevistaremos o candidato Nando Poeta, do PSTU. Muito obrigada ao candidato e à nossa audiência. E não se esqueça de acompanhar os programas da TV Universitária, da Rádio Universitária e do nosso canal no YouTube.